paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, 21 de abril, quinta-feira, oitava da Páscoa. Então, uma feliz Páscoa para você. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, na sexta-feira, dia 29/4, teremos a pizza da missão. Tá aí para você na imagem. Uma é 35, 3 por 100. Então ajude esta obra, ajude a gente a crescer, para que nós juntos, eu, você, toda a obra Casa de Missão, possamos evangelizar e se tornar mesmo cada vez mais apto a poder de alguma forma melhor alcançar as almas para Deus. Também no dia 30 e no sábado teremos então o nosso encontro Reavivar. Permaneça mesmo nas perseguições. Então você jovem de alma, seja de idade ou de alma, de espírito, vá ao encontro do Senhor nesse sábado, se lance. Sempre temos este encontro, é um sábado a cada mês. Então faça mesmo esse encontro com o Senhor, faça acontecer na tua vida, no teu coração. Queridos irmãos, o evangelho então desta quinta-feira está lá em Lucas 24, 35 ao 48. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas, vacilando eles, ainda e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito para que se compreendesse as escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois a testemunha de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui então é a continuação dos discípulos de Emaús, quando tem todo aquele encontro com o Senhor, abrem os seus olhos, seu coração, eles vão correndo de alegria, voltando a Jerusalém, contar aos discípulos o acontecido. Lá ele encontra então os discípulos, E daí eles começam a contar tudo o que havia acontecido no caminho, e aí Jesus então aparece a todos eles, e acontece tudo isso, o que nós acabamos de ler. Queridos irmãos, os discípulos, quando Jesus aparece, faz a saudação, eles ficam ali com os olhos abertos quando a gente vê algo divino, algo que está além da nossa capacidade de entender e compreender. Só que eles estavam com o próprio Senhor durante 3 anos, e ali então Jesus aparece, é como que eles... É sério isso? Está acontecendo de fato? Mas de fato, Jesus está à frente deles. Só que neste momento, então, com temor, talvez, podemos dizer, mas depois se tornou uma grande alegria que também estava bloqueando que eles entendessem tudo, porque o evangelista Lucas vai dizer: mas vacilando eles ainda, estando transportados de alegria. Sabe, queridos irmãos, nós temos que ter uma justa medida na nossa vida, um equilíbrio. Nem muita tristeza, claro, mas também nem muita alegria. Precisamos estar então no equilíbrio das coisas para que nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser esteja mesmo apto a entender e compreender Jesus em nossa vida. E aí podemos dizer sobre a razão e a emoção. Muitas vezes eu só fico na emoção de ver um Jesus ressuscitado, glorioso, milagres e prodígios, mas também eu preciso estar na razão de saber que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre em nossa vida. A razão de poder compreender dentro do meu coração, desde o momento em que me levanto até o momento de me deitar, Jesus, Ele quer sim fazer que nós compreendemos aquilo que os discípulos demoraram a entender, porque ele de novo vai dizer: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse,
mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Queridos irmãos, Jesus vem batendo nessa tecla há muito tempo, e mesmo depois ele está ressuscitado, ele mais uma vez, então ele fala aos discípulos, é necessário que isso se cumpra. E aí Jesus vai dizer também que abriu-lhes então o Espírito para que se compreendesse tudo isso. Queridos irmãos, Espírito Santo, peçamos todos os dias na nossa vida para compreender então que não é somente estar transportado de alegria ou estar talvez afundado na tristeza. Eu preciso compreender que tudo tem um sentido na minha vida, porque Jesus mais uma vez fala isso para que nós compreendamos, queridos irmãos, que tudo isso, todas as santas chagas, todos os sofrimentos, nosso Senhor também da nossa vida que nós passamos, tudo isso é necessário para que eu dê testemunho da vida, testemunho daquilo de bom que acontece na minha vida, como aconteceu com o Senhor, porque no último versículo ele vai dizer, vós sois a testemunha de tudo isso. Vocês, meus irmãos, meus discípulos, vocês viram tudo isso desde que eu chamei vocês na Galileia até agora, neste momento presente aqui do Evangelho. Vocês viram, vocês testemunharam com seus próprios olhos de tudo isso que aconteceu. Então é necessário que tudo que acontece na nossa vida, irmãos, desde que estamos mais no fundo da tristeza, mais alta alegria, é necessário então eu dar testemunho das obras do Senhor, dar testemunho até mesmo das coisas que não dão certo, porque eu só quero dar testemunho das coisas que deram certo, das coisas que só foram somente alegria. Não, eu preciso dar também, porque às vezes um irmão ali que está passando pelo mesmo padecimento que um dia eu passei, ele pode beber desta graça, ele pode beber então deste manancial que pode ajudar ele naquele momento, porque Jesus então ele nos derrama esse Espírito Santo para que abra os nossos olhos, e aí ele vai bater na mesma tecla. E é gostoso de meditar esses evangelhos, porque é todos os acontecimentos, as aparições que Jesus fez pós ter ressuscitado. E amanhã a gente também vai entender um pouco mais sobre a razão e a emoção, e entender que então Jesus ele se faz presente na razão todos os dias. Jesus é o que é nosso Senhor, nosso Salvador. Porque, queridos irmãos, lá na primeira leitura de hoje também, Atos 3, 11 e 26, o lindo aqui, quando Jesus pós curar aquele homem no templo, aí eles entram no templo, a cura foi feita fora. Aí quando eles entram no templo, todas as pessoas veem aquele homem curado e todos ficam com os olhos atentos em Pedro. Aí Pedro vai dizer, por que ficam olhando para nós? Como que se eu tivesse feito essa cura, esse milagre. Haha, queridos irmãos, Pedro vai dar um grande discurso, dizer, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês açoitaram, que vocês maltrataram, que vocês fizeram tantas coisas, foi através do nome dele que eu curei este homem. Foi através do nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês rejeitaram. E ali muitos ficaram maravilhados com esta graça. Queridos irmãos, o testemunho pós-ressurreição, o testemunho pós-Páscoa é necessário ser anunciado na nossa boca. Mas lembra, uma justa medida. Eu preciso estar então no equilíbrio da minha vida, no equilíbrio do meu coração. Nem muita tristeza, nem muita alegria. Claro, nunca tristeza, mas também eu não posso ficar exaltado de alegria e achando que está tudo bem, está tudo certo, eu já alcancei um nível de santidade, eu já alcancei isso ou aquilo, tá ótimo. Não, irmãos, um equilíbrio na nossa vida espiritual. Sejamos homens e mulheres mais espirituais. Sejamos pessoas que buscam não somente a emoção, mas a razão de saber que Jesus aqui, ressuscitado e glorioso, ainda Jesus com tanta ali vacilo deles, né, vacilando, ele pediu algo para comer, para que veja, olha, um espírito não pode comer, um espírito não pode ser tocado, veja, sou eu mesmo. Queridos irmãos, anunciemos as maravilhas do Senhor, anunciemos a testemunha do que nós vimos e ouvimos de tudo nessa quaresma, na Semana Santa que se passou, e que Deus nos conceda esse Espírito Santo que abriu então os olhos, o coração desses homens, e ali a gente já sabe que se tornaram os grandes apóstolos da igreja. E aí a gente conhece a história de cada um do que viveram por amor a Cristo. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana já. Entramos já praticamente no fim desta oitava da Páscoa, domingo já é o domingo de misericórdia. Que tenhamos mesmo uma grande quinta-feira.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.